Você conhece o Box Model CSS? Nesse vídeo eu vou te ensinar como funcionam as propriedades altura, largura, padding, border e margem que compõem o modelo de caixa CSS. Aqui com o computador ligado, obviamente, né, já diretamente vou abrir aqui até o meu Google Chrome para a gente começar a entender aí o Box Model. Antes de começar a fazer qualquer tipo de alteração, modificação, né, a gente começar a aprender, deixar recado aqui novamente avisando que na nossa plataforma tem curso completo, gradual, passo a passo sobre cada um dos temas que está sendo abordado nos vídeos aqui do YouTube, beleza? Então, confere lá, dá uma olhada lá, porque tem muita coisa sobre essa parte de HTML e CSS, entre outros assuntos, obviamente. Então, beleza. Estou aqui com o navegador aberto. O que é esse tal de Box Model, né? Na tradução literal, o Box Model é modelo de caixa, né? Esse modelo de caixa nada mais é do que a forma com que os elementos são criados aqui na tela, né? São, como o nome já diz, modelados na tela. Vamos acessar aqui o DevTools. Lembra lá que eu falei, vamos usar bastante o DevTools? Vamos usar o DevTools aqui para a gente exemplificar e entender melhor o Box Model. Eu vou acessar aqui essa ferramenta para desenvolvedores do Google Chrome com F12, ó, 12, perfeito. E vamos entender o que é Box Model. Eu vou pegar aqui um elemento, vou utilizar a ferramenta aqui de seleção, igual a gente viu lá, e vou utilizar aqui também esse H1, né? Então, vou clicar aqui no H1, perfeito. A gente tem as estilizações que a gente colocou e algumas estilizações já que são padrão aí do elemento, como já vimos também. Maravilha. Aqui embaixo, ó, nessa aba Styles, ou até se você vir aqui em Computed também, né, aqui acho que dá até para ver um pouquinho maior, a gente vê essa representação aqui, com esse laranja um pouco mais escuro, esse aqui um pouquinho mais claro, parece mais um amarelo, essa parte em verde aqui, que é um outro pedaço está sendo representado, e uma parte em azul. O Box Model, né, que é o modelo de caixa, é definido por todas essas propriedades aqui. A gente pega um elemento e quebra ela em várias propriedades. Isso é o Box Model. Mas como assim quebra ela em várias propriedades? O elemento tem o seu conteúdo. Qual que é o conteúdo aqui do H1? Treina web. Né? Então, esse é o conteúdo do nosso elemento. Está representado aqui na tela, como a gente pode ver, pela parte em azul. Mas espera aí, esse elemento aqui só tem treina web, mas o azul está vindo até o final. Isso porque ele tem essa característica, por ser um elemento de bloco, ó, já vai uma dica aí, por ser um elemento bloco, ele vai ocupar a linha inteira. Então é como se o conteúdo ocupasse toda essa linha. Beleza? Então ele vai ter aqui 964 de largura, né? Lembra lá que é sempre x e y, né? Largura, depois altura. Então, 964 pixels de largura e 81 de altura. Isso porque tá com esse zoom aumentado aqui. Se a gente ver assim, ó, a gente elimina assim, a gente consegue ver melhor, né? Vamos voltar lá para o computer. Então, é isso que ele tem aqui nesse momento, né? Vamos selecionar ele novamente. Perfeito. Tá aqui no computer. Ele tem isso de largura. Qual que é a próxima parte, a próxima camada do modelo de caixa? A gente tem o conteúdo, a gente tem esse espaçamento aqui interno que se chama de padding. Após o padding, nós temos as bordas, né, e a margem. Olha, nesse caso aqui a gente já consegue ver uma representação da margem. A gente está vendo aqui que o elemento ele tem 45,56 de margem para cima e também tem aqui 45 ponto, mesma coisa para baixo, né? Isso é padrão, né? A gente consegue ver que isso aqui não foi a gente que instruiu essa informação. Ele já é padrão. Tá, mas eu quero ver tudo isso aqui funcionando. Beleza. Vamos criar lá um elemento no nosso documento, trazer ele para cá, para a gente ver cada característica, cada aspecto desse aqui, né, do Box Model.
Então vamos lá, eu vou abrir aqui o VS Code. Deixa eu trazer. Aqui em cima já está indicando que eu estou na minha pasta, tá? Que é a pasta que estamos utilizando aqui nos nossos exemplos dos vídeos. Vou abrir aqui, tem o meu index. Eu vou criar meu index aqui antes da lista, tá? Então eu vou criar aqui um elemento. Posso criar um elemento de parágrafo, não tem problema. Vou criar um parágrafo e vou escrever aqui box model. Perfeito. Já criou aqui o nosso elemento. Bom, lembra lá na aula de CSS que definimos que podemos selecionar por 3 modos aqui mais básicos os elementos no HTML para estilizar ele no CSS? Então vamos utilizar um deles agora, além da tag, que foi que a gente utilizou o H1. Vamos criar uma classe para esse parágrafo aqui, ó. A gente vem aqui no início, coloca class e cria aqui minha classe. Não tenho muita criatividade para criar nome de classe, eu vou colocar minha classe que não tem erro. Então essa aqui é a minha classe e criamos aqui e podemos selecionar essa classe, como a gente já viu, lá no CSS para estilizá-la. Então vamos lá. Tem a nossa estilização do H1, vou vir aqui embaixo. Para a gente utilizar a classe aqui no CSS, a gente chama o nome que a gente colocou entre as aspas lá do class e antes a gente adiciona um ponto. Dessa forma, bota um ponto e escreve minha classe. Né? O mesmo nome que está aqui. Se você tiver um pouco inseguro, pode copiar, cola. Isso é até bom no começo, que evita erro de digitação, né? Então, copiamos, colamos, temos certeza que estamos estilizando o nosso elemento de parágrafo. Vamos fazer a mesma sintaxe, né? Abrir as chaves aqui e começar as nossas declarações, né? Primeira coisa que eu vou alterar. Lembra lá que eu falei que como ele está com um elemento de bloco, ele vai até o final? Eu vou alterar esse comportamento. Eu vou colocar aqui o seguinte, display, né? É o bloco que tem aqui. O parágrafo, inclusive, ele é um display block por padrão, né? O default, ele é display block. Eu vou alterar, eu vou colocar um inline block. Display inline block quer dizer que o elemento vai ter a largura do seu conteúdo. Então, se tiver uma letra, a largura dele vai ser uma letra. Se tiver até o final da tela, vai ser até o final da tela, né? O bloco não. Tem uma letra ou tem um parágrafo inteiro, ele vai ocupar até o fim, tá? Espero ter entendido que essa parte é importante. E ele é inline block porque apenas inline a gente não consegue manipular a largura e a altura. E a gente fica meio limitado. Agora, inline block, ele vai ter essa característica, porém a gente consegue mudar ali a largura e a altura do elemento. Isso dá uma flexibilidade um pouco maior para a gente ver esse exemplo aqui, tá? Então, estou só alterando aqui o display para facilitar para nós. Primeiro elemento que a gente viu, conteúdo. Não vou mexer, vou deixar o conteúdo lá que vai ter o tamanho da nossa frase, box model. Segundo elemento, o preenchimento interno, né, que é o padding. O padding, ele tem uma característica bem bacana. A gente pode declarar a mesma quantidade para os 4 cantos, ou seja, em cima, embaixo, direita e esquerda, ou individualmente. Eu quero 20 pixels de um lado, 2 pixels do outro, 50 em cima, a gente pode mexer em cada um individualmente, né? Mas eu vou utilizar aqui que a gente chama de shorthand, né, que é um atalho. Vou apenas colocar a palavra padding e vou colocar aqui 30 pixels de padding para essa minha classe. Perfeito. Próximo elemento é a borda. Então vamos lá. Vou colocar a borda aqui. E vou utilizar também um shorthand. Porque quando a gente escreve só border, a gente coloca qual a espessura da borda, como que é essa borda, né? Se a gente quer pontinho, se a gente quer tracinho, se a gente quer uma linha inteira. E depois a gente escolhe qual a cor. Cada uma dessas tem uma propriedade para cada um desses elementos. Border color, border style. Porém, a gente vai usar esse atalho aqui. Em uma propriedade, a gente já declara esses 3 valores, né? Então, vamos colocar aqui solid, que é uma borda sólida, vai ser aquela linha fixa, normal, né? Como já estamos acostumados. Vou colocar aqui 3 pixels, eu quero ver mesmo essa borda. E vou colocar da cor preta, vou colocar black.
Perfeito. O último elemento do nosso Box Model são as margens. A margem, ela funciona aqui, a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz o padding. Uma vez que a gente declara, aplica para todos os lados, e a gente pode individualmente também mexer em cada canto. Mas eu vou colocar uma vez só para facilitar. Margem, vou colocar a mesma coisa, 30 pixels. Né? Então vamos lá. Mexemos aqui em todos os aspectos, né, principais, pelo menos do Box Model, na nossa classe aqui, que nada mais é do que um parágrafo com conteúdo Box Model. Vamos para o navegador. Eu vou tirar aqui e vou atualizar. Atualizei. Está aqui o nosso Box Model. Olha que interessante. Vamos. Vou ensinar uma dica aqui bem bacana. Eu quero já abrir o DevTools nesse elemento aqui. Eu posso clicar com direito aqui, ó, inspecionar. Veja que ele já vem aqui para minha classe. Olha que bacana. Minha classe e as nossas declarações aqui. Eu quero esse H1. Eu clico com direito no H1, ele abre ele lá. Bacana, né? A gente não precisa vir aqui, vir clicar, né? Só vir com direito aqui, inspecionar, ele já abre certinho. Então, olha que interessante. Agora veja que está tudo aqui cheio de declaração, né? No nosso, deixa eu ver no computer de que dá para ver melhor. Está cheio de declaração aqui, né? A gente tem o tamanho do conteúdo. Olha agora a diferença do conteúdo para o H1. O H1 está escrito e continua conteúdo. Não, a gente alterou esse comportamento, né? Volta lá. Aqui. O nosso texto escrito, eu consigo aumentar, que eu acho que está pequeno. Dá para ver um pouquinho melhor. O nosso texto escrito, ele tem 72 pixels de largura e 18 de altura, porque ele só vai comportar ali o texto, né? Então, esse é o primeiro elemento do Box Model. O segundo é o padding. Olha lá em azul. Se a gente ver aqui, ó, eu vou passar o mouse aqui no padding e a gente dá uma olhada aqui na nossa caixa que a gente criou. Se eu parar aqui o mouse, olha que interessante, vai estar preenchido os 4 cantos e aqui na numeração está escrito o que é cada um desses elementos, né? Qual a quantidade de padding que tem em cada um dos lados, na verdade, né? Muito bacana. A borda aqui na sequência, 3 pixels em cima, embaixo, de um lado e do outro, que a borda é visual, a gente está vendo. E a margem, olha lá em laranja, tem 30 pixels, ou seja, nenhum outro elemento vai chegar próximo desse cara em 30 pixels no máximo, que foi o limite aqui que a gente demarcou, né? Então vamos recapitular aqui mais uma vez para esse assunto ficar encerrado bem tranquilo para a gente, né? É o seguinte, margem, espaçamento externo, né? Vamos dizer que ele não faz parte daquele elemento, né? Até porque se a gente coloca uma cor de fundo no nosso elemento, a margem não vai receber essa cor de fundo, tá? Muito cuidado aqui. Deixa eu ver aqui no Style, eu vou colocar um background color, né? Vamos utilizar aqui o DevTools, porque a gente já sabe mexer. Vou colocar aqui, ó, background, pode vir aqui, ó, background color, né? Igual a gente faria normalmente. Vou apertar Tab, vou colocar aqui red, vermelho. Veja que a margem, vou aumentar aqui, trazer de volta, a margem, ela não está recebendo essa cor vermelha. Por quê? É como se, entre aspas, né, ela não fizesse parte desse elemento. Ela sim limita um espaço para outros elementos não encostarem nela, tá? Então a margem é isso. A borda é uma borda que a gente pode colocar em volta do elemento, né? Ele sempre vai limitar o nosso elemento, é a borda. Ela estando ali ou não, tá? A gente sabe que existe uma borda, mesmo que for de 0 pixels, a gente sabe que tem um limite para o nosso elemento. Aqui nós temos o padding, que é o preenchimento interno, né, entre a borda e o elemento. Esse aqui, sim, como a gente está vendo, vai receber a cor que a gente passar, né, para esse cara, no caso, o nosso parágrafo. Então ele está recebendo porque ele é um preenchimento interno, né, ele não é um espaçamento, ele está fazendo preenchimento dentro do nosso elemento, né, como se a gente quisesse inflar o nosso elemento para ele ocupar mais espaço. Né? Então, faz sentido ele ter a cor do nosso elemento, né? E, por fim, aqui, o elemento de fato, né? Que é essa parte representada pelo azul que a gente pode ver. E aqui tem 72 pixels
por 18 de altura. Bom, galera, então o Box Model é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Novamente, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até!